ter muita gente nesse horário, termina ficando um pouco sobrecarregado o Instagram. Vamos esperar a mãe Romilza entrar e aí a gente chama ela aqui para o nosso bate-papo. Ela entrou aqui. Pronto. Interessante, eu tô no 4G, tá cheinho aqui. Mas acontece porque esse horário é muita gente fazendo live no Instagram. Eu acho que eles. Ah, é porque a gente não é artista. Exatamente. Embora a senhora tenha um conhecimento que poucos artistas nesse mundo têm. Mas vamos lá, dando continuidade. Vou pedir para a senhora começar de novo sobre essa ligação entre as forças. A senhora falou da mamãe Oxum. Pois é, eu falei que a mamãe Yansan é a dona dos vendavais, dos raios, dos trovões, e também faz parte do trono da lei com Ogum, né? Que é o senhor dos caminhos e das estradas, e segundo dizem, pela ligação dele com Exu, a força do ferro que vem muito com ele, né? Tem Iemanjá, que é do trono da geração, junto com Omolu. Você veja que sempre tem um junto com o outro, né? Então, no trono da geração, Iemanjá e Omolu, fazendo todo o domínio aí das águas do mar. E assim a gente vai, né? Tem Xangô, que é das pedreiras, tem Oxum, como eu disse, que é do trono do amor, com Oxumaré, ele com arco-íris, ela com as águas doces, né? As águas dos rios, das cachoeiras, enfim, cada trono, cada campo de força, os manguezais, os pântanos com Obaluaê e a vovó Nanã. Então, assim, é um conjunto de forças e cada trono com 2 orixás, cada um fazendo uma parte da regência e trazendo tudo isso para nós. Você imagina que quando a gente sai de um trono, porque nós temos 3 orixás, né? O orixá ancestral, que é o orixá que nunca sai, é o orixá que continua com a gente para onde a gente for, em cada passagem da gente. Temos o orixá de cabeça, de coroa ou de frente e o juntó. Mas a gente diz assim, eu tenho o meu orixá de frente. Seu orixá de frente, ele é parte de um trono. Seu orixá juntó também. Então, na realidade, você é filho de um trono. E esse trono traz essa força, traz esse conhecimento, traz essa riqueza de energias que nós precisamos. E quando as pessoas começam a buscar, né, o que cada um deles realmente tem, promove na vida da gente, isso enriquece muito, não só a pessoa enquanto médium, mas os assistidos. Nós temos aqui uma campanha forte de tentar fazer com que o frequentador da casa de Umbanda, ele não seja um mero frequentador fast food, que chega na hora que precisa, recebe o atendimento. Claro que a gente vai fazer sempre, mas a gente quer que mesmo que essa pessoa não seja um umbandista, não seja um religioso da religião de Umbanda, mas quando ele vier, ele tenha um pouco da compreensão da beleza que é essa religião, para a gente tirar os estigmas que a gente vem carregando aí, que a religião vem carregando aí durante tanto tempo, e que isso chega a ser pejorativo, né? Nos comparar com uma série de coisas, com uma série de questões que não cabe mais. Eu sei que quando uma pessoa põe uma guia no pescoço, se o lápis quebrar ou a caneta explodir, foi o macumbeiro ou a macumbeira, porque viu que a gente está com guia. Se alguém sentiu uma dor de cabeça, eu passei por fulano, senti uma energia,
Então, eles entendem muitas vezes que nós somos propagadores de energias, de coisas ruins, que temos devolutiva de mal, de ódio. Então, essa coisa precisa ser difundida, isso precisa ser falado. A Umbanda precisa ser falada. Eu, quando recebi seu convite, quando eu vi política FC, política, ai meu Deus, política. Porque eu sou uma cidadã politizada, até porque eu tenho uma instituição filantrópica há 45 anos. Faço parte de conselhos local, distrital, conselho estadual, municipal, federal, porque eu entendo que as políticas públicas, elas precisam ser trabalhadas, nós precisamos lutar. Nós, religiosos, eu acabei de dizer há pouco, no início da live, nós somos um local de resistência. Nós, com a nossa religião, contamos a história de um povo, de uma geração, de uma gente, de uma ancestralidade. Nós temos a riqueza e o conhecimento de um povo dentro das nossas religiões. Temos que ter orgulho disso, né? Temos que ter a sabedoria e orgulho sobre isso. Nossa religião é muito linda, eu fico até arrepiado, né, nos discursos assim, porque essa questão do preconceito, mãe Romilda, como é que isso vem evoluindo com o tempo? A senhora acha que isso tem melhorado, que isso, nesses últimos tempos, tem piorado? Como é que a senhora está vendo essa questão do preconceito que a gente sofre aí? Eu vejo com muita tristeza, porque os anos passam e a maquiagem fica diferente. Mas continuam acontecendo. Continuam. Né? O preconceito está na nossa roupa, está na nossa forma de nos dirigir muitas vezes, com um termo que eles não conhecem, que eles não precisam conhecer. Somos nós que precisamos. Se quiserem, que bom, que ótimo. Mas a gente sofre muito ainda com isso, do preconceito. A brincadeira que eu acabei de fazer, de você passar por um colega e quebrar a caneta, estourar a caneta e ele dizer só pode ser fulano, para ali usa guia, ou tem aquelas coisas, ou lida com aquilo, lida com macumba, não sabe nem o que é macumba. Macumba é um instrumento, né? Que foi falado tanto no início, principalmente, porque era usado e os macumbeiros eram os tocadores de macumba. Então, assim, as pessoas não sabem nem o que é uma macumba, não sabem o que é um trabalho, não sabem o que é nada. Então, as pessoas precisam compreender mais e parar de julgar a fé, né? A forma de cada um transitar. Se você tem religião, se você tem fé, se você acredita num Pai, se você acredita num Deus, se você acredita na fé que você professa, que você diz, você não pode ignorar a fé alheia. Então, eu não creio que quem faça isso comigo, com você ou com qualquer pessoa, faça porque tenha fé. Essa pessoa, infelizmente, ela é desprovida de fé. Ela é desprovida de consciência religiosa. Nós, religiosos, não podemos mais, não tem como mais a gente não falar sobre isso e não pedir aos nossos, dentro dos terreiros, principalmente, não revidem isso. Não, nós temos maneiras de nos colocarmos, de nos posicionarmos, sem que a gente ofenda o outro. Nós não precisamos ofender a fé de ninguém, nem revidar, porque quando você faz isso, você já nivelou sua vibração com a do outro. Porque quem realmente ama aquilo que professa, a escolha que fez, não ignora a fé dos outros. Não, você pode não querer para você, mas você tem. E outra coisa, eu estou ouvindo a palavra respeito ali. Eu não quero ser tolerada. Eu não aceito isso de tolerância religiosa. Eu quero ser respeitada, como nós temos que respeitar a todos. Existe muito preconceito e muita gente que transita. Você veja, se a gente for para os... Quando a gente vê que são feitas as análises das religiões, a gente diz ao IBGE, eu sou católico e na realidade é espírita, é candomblessista, é umbandista. Você não é católico. Um dia você foi até batizado, mas você vestiu branco, colocou uma guia, frequentou um terreiro,
Você não é mais ou menos, você tem que ser o que você é. Mas as pessoas ainda não se declaram. Até isso, nos censos, nós ainda não nos declaramos. Tem gente que pergunta no hospital qual a sua religião. Ah, é católico, espírita, cristão? Não lhe dão a opção se você... Não, eu sou uma umbandista. Umbanda é religião? Já ouvi isso. Então as pessoas precisam... Nós precisamos fazer essa religião aparecer, não. Existir. Porque ela existe, mas as pessoas não sabem muito que ela existe, né? Pelo menos com a dignidade que deveria ser. E existe muito preconceito, sim. Por coincidência, eu não tenho dado essa informação para a senhora, porque a gente estava conversando sobre o tema Umbanda. Eu sou funcionário do IBGE, inclusive, e eu uso a guia todos os dias, desde o meu trabalho, e a gente tem essa discussão realmente de que a autodeclaração das pessoas, isso é uma questão nossa de conscientização do nosso povo. A autodeclaração das pessoas tem que ser no sentido de que são umbandistas realmente. A nossa religião é linda, não tem por que a gente esconder. O papel que a Globo às vezes desempenhou e que as religiões de matriz africana eram macumba para fazer mal aos outros, isso tem que ser posto abaixo. Não é assim. A gente não faz mal aos outros, a gente faz bem a gente apenas, entendeu? Mas as pesquisas não estão sendo bem direcionadas. Há aí, inclusive, uma discussão política sobre isso. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais estão fechando com relação a isso. A realidade que eles dizem da quantidade de pessoas umbandistas é irrisória, é absurda. É claro que eu sei que nós, como temos portas abertas e vamos continuar sempre, muita gente vem como se fosse fast food. Vem por curiosidade, vem porque quer resolver alguma coisa, acha que a gente tem, sei lá, linha de crédito, que a gente tem uma empresa de arranjar namoro, marido, casamento. Nada disso. Umbanda só dá pra gente equilíbrio, força. Umbanda dá pra gente, como toda religião, direcionamento. E, com certeza, lidamos sim com as questões de magiamentos. Se houver um magiamento, a gente sabe desmagiar, desmanchar uma magia, trabalhamos com magia, fazemos isso, mas é isso que nós fazemos e não nulidade das pessoas. Então, somos muito procurados por isso. Você não sabe a perda de tempo. De pessoas ligarem para você de fora do país, de tudo que é Estado. Nós, sacerdotes, sabemos o que é isso o tempo inteiro. As pessoas oferecendo mundos e fundos para a gente fazer. Você não tem noção. Eu não quero nem falar aqui porque não cabe. É horrível. Eu costumo falar com meu pai de santo querido, João Galberto, não sei se você não conhece, e a filha dele, Milena. É uma dedicação que Deus me dê a força nessa encarnação de não ter nascido para ser pai de santo, porque a dedicação que vocês têm em zelar pelos filhos do santo que vocês têm é uma coisa impressionante, não tem a menor, né? Eu não sei como vocês, é missão, e Deus só dá a cruz e a alegria de cada um que pode carregar, né? E parabéns, inclusive, pelo trabalho que a senhora faz, e meu pai também, nessa forma. E é aquilo que a gente sempre fala, para um católico ou um evangélico dizer que a religião dele é boa, ele não precisa depreciar a religião do outro, né? Exato, exato. Se o caminho que eles querem é o mesmo, o Deus único, então o respeito e a convivência cordial com o irmão que é, porque é irmão, somos filhos do mesmo Deus, somos irmãos na mesma religião litúrgica que escolhemos, então isso tem que ser tratado com a forma mais natural possível, né, meu Romilda? Com certeza, precisa ser tratado de forma natural. Interessante que, às vezes, tenho encontros ecumênicos, e aí você encontra padres, pastores, rabinos, kardecistas, candomblicistas, e aí a conversa da gente sempre gira na mesma tecla. Por que, principalmente os padres, por que na questão dos candomblicistas, né? Porque eles ainda fazem algumas rituais, algumas coisas dentro das igrejas, casam também dentro das igrejas e tal. Eu digo, bom, eu não compreendo, porque casa também no candomblé, como na Umbanda, a gente faz cerimônia de casamento, tem validade, tem legalidade, tanto quanto outra religião, é uma religião reconhecida para casamento, para funeral, para tudo. Eu entro numa UTI para ver paciente, para falar tanto quando um padre entra, quanto uma freira entra, quanto um pastor entra.
Então, assim, o que está faltando realmente é o que eu vejo agora, o movimento, principalmente dos mais jovens, né? Desse pertencimento da religião. Como você disse, você põe a sua guia para trabalhar. Mas você faz isso, tem lugares que se a pessoa colocar a guia, perde o emprego. Ele não consegue ficar com a pessoa. De qualquer forma, em um momento ou outro, assim como a questão também, que você não falou, mas eu vou dizer, muito do preconceito com as religiões de matrizes africanas, e aí eu incluo as outras também, é por questão de racismo. Acredite, não é só a religião, é racismo. É racismo mesmo, é questão da cor. Então as pessoas precisam parar de ver, nós somos a raça humana. Nós não somos brancos, pardos, mameluco, mulato, que somos seres humanos. É isso que nós somos. E enquanto as pessoas não compreenderem essa questão, como você falou, do homossexualismo, a questão do racismo, a cor da pele, somos seres humanos e o sagrado está para todos nós de forma igualitária. É isso que as pessoas precisam compreender. A nossa religião, ela praticamente nasceu, né, liturgicamente, do preconceito, né? Exatamente. De dizer que a entidade de caboclo, a entidade de preto velho não tinham a evolução necessária. E a gente provou e tem provado todos os dias, através do nosso trabalho, que isso é uma completa inverdade, né? Mas por isso que eu lhe digo que a Umbanda, assim como o Candomblé, são lugares de resistência, de quilombismo muito grande, né? E falando, quando eu falo no Candomblé, eu gosto sempre de exaltar e enaltecer as mulheres do Candomblé, né? Porque se não fosse por elas, e se você quer saber hoje, 80% ou mais dos sacerdotes na Umbanda são mulheres. E no Candomblé também. Mais de 80%. E isso é uma conquista muito grande, porque eu tenho a impressão que também nós das religiões de matriz africana não vemos, vocês não veem a mulher, nem a mulher faz o que faz como uma forma de disputa, de conquista de poder, e sim de algo natural. Você veja que existem pais, existem mães, e somos tratados todos de uma forma igualitária. Né? Você vê que a nossa religião, existem isso. Os sacerdotes, as mães e pais, né? E as sacerdotisas, temos um espaço para a nossa gente falar. Porque calcule você, uma mulher negra e um bandista ou candomblessista. Pense. E se for homossexual, ainda pior, né, mãe Romilda? Né? Por quê? Porque todo mundo pensa que a opção de alguém é o diferencial da vida de alguém. Não pode. Você é o que é, um cidadão, um ser, uma pessoa, né? Foi muito bom você falar disso, porque é impressionante como a questão do homossexualismo ainda é... Você vê muitas pessoas migrarem para as nossas religiões, né, de matriz africana, porque eles não encontraram um espaço digno, decente, muitas vezes, para serem recebidos e aceitos. Mas só que quando eles chegam, eles encontram tanto acolhimento e tanta verdade e um sagrado tão bonito que muitos ficam, não é por falta de opção, é pela opção do amor mesmo, a opção da recepção que é feita e da compreensão que ele passa a ter da religião e não mais só do acolhimento com o que foi recebido. Então, isso é muito sério e isso tem influenciado, interferido na vida de muita gente ainda hoje, em pleno século que a gente está vivendo, né? Exatamente. Com relação a uma coisa que sempre perguntam a gente porque não entendem, né? E às vezes é até questão complicada com quem se relaciona com uma pessoa que é de outra religião. A questão do resguardo. Qual é a função do resguardo na Umbanda, mãe Romilda? A função do resguardo, quando fala em resguardo, pensa em mulher parida, né? Então, é a mesma coisa. Você não comer alguma coisa, nós já somos um organismo cheio de toxinas, né? Então, se você vai fazer um trabalho espiritual que requer, que busca, que você tenha
o corpo menos tóxico possível, então você vai se abster de comer sarapatel, rabada, mocotó, comida pesada, né? Você vai se abster da bebida alcoólica, porque não tem nada a ver se você quer o máximo possível manter o seu corpo na condição fluídica para que você possa fazer e desenvolver um bom trabalho. O sexo, que de qualquer forma é uma energia para aquele momento da manipulação, de um trabalho que vem a religiosidade, que vem a espiritualidade. Então, a gente tem uma reserva onde a gente pede às pessoas que elas se preservem não só do resguardo do sexo, da comida, da bebida, mas o resguardo de você não se intoxicar psicologicamente, de você não se deixar levar nem conduzir pela provocação. Porque você repare, quando a gente está se preparando para uma imantação, por exemplo, que me veio aqui agora, para um batismo, uma renovação de batismo, eu peço sempre às pessoas, os médiuns da corrente, não se deixem infestar com os comentários das pessoas. Não se deixe levar pelas provocações, porque parece que justo nesse momento todo tipo de provocação chega. E aí a gente tem que se abster disso. Isso também é resguardo. Você está mais vigilante com seu psiquismo, com sua tela mental, esvaziar sua mente, tornar seu corpo com ingesta de alimentos o mais leve possível. Não é? Normalmente, os alimentos da cadeia alimentar animal, elas trazem mais toxinas para o organismo. E, consequentemente, você observe quando você está com uma alimentação mais saudável, que você está com uma dieta melhor, com a postura mental, preparação que você faz, o seu desempenho enquanto médium dentro do corrente é muito maior, é muito melhor. Agora, calcule você quando nós estamos entrando em rituais. Precisamos realmente, né, de nos abster. E se você tem uma pessoa que vive com você, mas que não pratica a mesma religião, você explique dessa forma que a pessoa vai compreender. Eu preciso de alguns dias. Esses dias são poucos durante o ano. Pelo menos para a maioria. Para alguns, não. Para nós, sacerdotes, e para aqueles que têm missão, né? Pai, mãe pequeno, isso, lá vai, Ogã, essa coisa toda, tem realmente, nossos momentos são muito maiores, né? A própria missão que a gente carrega já pede de nós uma responsabilidade maior. E essa abstenção, essa exclusão de algumas coisas na nossa vida vem de uma forma muito natural, muito mais do que você imagina. Não vem como obrigação, vem como uma consciência do que você precisa para realizar aquilo que você quer muito e da melhor forma. A gente está chegando no final, né, do nosso horário combinado. Inclusive, a gente teria assunto para conversar 3 dias, não seria nem 3 horas ou 1 hora. Mas vou finalizar com 2 perguntas. A primeira delas, eu vi aqui muita gente perguntou, apesar da senhora já ter falado que é uma religião extremamente oral, mas que o estudo também faz parte, e perguntaram 2 coisas. Perguntaram a ela, a Sofia, se a Umbanda tinha alguma coisa escrita que se pudesse seguir, ela não soube o que responder. E a outra foi Eric, que perguntou se usamos a doutrina kardecista, escrita kardecista na nossa liturgia. Não, eu tenho o kardecismo em conta de muito respeito. E eu digo a todo médium, com relação principalmente às questões intrínsecas, às questões mediúnicas, né? Comportamento e tal, essa coisa toda, tem muita coisa. Mas acredite, um médium de Umbanda, um médium de Candomblé e um médium kardecista, ele tem, por conta das liturgias das religiões, comportamento, postura e atividades e ações diferentes. Não é isso? Então, só isso já vai diferindo, né? Mais uma das coisas que vão diferindo. Então, é isso. Eu acho que as diferenças são essas. Eu vejo, por exemplo, um médium da Umbanda, né? A gente está tratando aqui de uma série de questões, mas inclusive, você disse que ia perguntar um negócio aqui interessante.
praticar Umbanda, não, individualidade cada não, não sei. Você falou alguma coisa que você ia perguntar sobre o trabalho, a É responsabilidade. a próxima, né? Eu ia encerrar que a nossa religião, para os praticantes, para os umbandistas, talvez seja das religiões que a gente tenha mais trabalho, né, em função da caridade. Então, não dá para ser visitante e umbandista ao mesmo tempo. A pessoa é umbandista e tem muito trabalho nas casas. Eu ia pedir para a senhora falar como é. A Umbanda traz muito trabalho para a gente, porque assim, o médium, quando ele entra numa corrente, quando ele começa fazendo o seu amadurecimento mediúnico, ele começa percebendo, ele próprio despertando para a importância que é você adquirir conhecimento e as próprias práticas litúrgicas da religião já requisita isso. Por exemplo, um adjá quando toca, né? E a gente estava conversando num estudo hoje à tarde. Você sabe que ele não está tocando só para iniciar um ponto, concluir um ponto. Pontos são orações, para quem não entende, são orações cantadas que os atabaqueiros, que a curimba, que é a arrumação de atabaqueiros com ogãs que ficam ali tocando e fazendo as orações cantadas. Não é só para começar e encerrar um ponto. Muitas das vezes, uma adjá está ali fazendo o papel de uma dispersão, né, de uma carga de energia. Então, essa leitura de cada coisa, a importância que tem, o significado que existe de cada coisa, é que é muito. Então, se um médium não for uma pessoa dispersa, aquela que bota o branco, bota a guia, chega no terreiro, por último sai primeiro, ele não estuda, esse médium ele vai acabar não entendendo que ele não consegue se enquadrar na religião. Porque realmente nós temos muito o que fazer, o que usar, e as entidades requisitam de nós, né? Eles pedem de nós isso. O conhecimento para que a gente, inclusive, se beneficie muito. Então, tem muito trabalho, mas assim, como eu disse, que nem um sacerdote, quando a gente faz alguma coisa com amor, quando você compreende o seu sagrado, e que ali está o seu sagrado, e que aquilo lhe faz muito bem, você não faz como uma obrigação, você faz como uma coisa boa para você. E aí você não automatiza, você faz com todo o processo que deve ser feito. Então, brincar que são muitas comemorações que a gente abnega, são muitos finais de semana que a gente está Muito. fechado em nossas casas, mas que a gente faz isso com tanta felicidade de passar por aquela porta e sentir aquele axé que a gente recebe, que só quem vive a Umbanda sabe, na verdade, o que é que a gente está falando aqui. Com Então, certeza. Somos uma família de fé. E quando uma família de fé se reúne, obviamente que ninguém exclui a sua família biológica. Mas a família de fé pesa muito. E nosso coração, nossa mente. A gente está se vendo porque o terreiro de Umbanda fez o seguinte. Eu sou uma velha de 62 anos, mas eu resolvi entrar, me jogar nas redes sociais com tudo, porque eu digo, eu não vou deixar o terreiro fechar, eu não vou botar o terreiro na pandemia. O terreiro vai ter que sair dessa pandemia de forma saudável. Então, eu tive que aprender de tudo, e muitos desses que estão aí me ouvindo agora, eles sabem o trabalho que tiveram, mas hoje a gente transita de podcast, de live, de Zoom, de tudo, porque é importante. A gente sabe como a família precisa estar junto de alguma forma, um apoiando o outro e levando o terreiro para as casas das pessoas. O terreiro não precisou ficar fechado. Ele teve que sair, ele teve que se movimentar internamente, né? Porque os trabalhos de sustentação continuam, mas a gente continuou levando para as pessoas. dá para ver pelos comentários o quanto a senhora é querida aí, né, pelos seus filhos ou as pessoas que a senhora conhece. A senhora tem na cabeça agora um livro, um filme e uma série para indicar? Se não tiver, não tem problema, a gente faz depois o card e manda inclusive para a senhora e a gente coloca lá no Política FC. Eu não faria agora um livro, não, um filme também não. A Umbanda, a gente ia falando e acabou, eu me perdi, perdão. Nós trabalhamos muito com a oralidade ainda e respeitamos a oralidade, que é dela que se ensina muita coisa. Porque quem disse que o autor tal tem a prerrogativa do saber e de receber algum iluminado e que aquilo só dito a ele daquela forma? Se a Umbanda admite vertentes,
Se a Umbanda admite que cada egrégora de cada terreiro tem a sua iniciativa, tem o seu poder de trabalho, o seu poder litúrgico, o seu poder de equacionar os trabalhos que a espiritualidade pretende para aquela comunidade que chega ali, entendeu? Então, eu compreendo também que a gente tem que ter muito cuidado com isso e respeito com o que cada um, né, busca e faz com o seu terreiro, com o seu grupo. E eu acho que é por aí. Mas, Romilza, eu queria te agradecer imensamente essa live riquíssima que a gente fez, trazendo tanto conhecimento para as pessoas que têm interesse ou já sabem e souberam um pouco mais. Pedir a bênção à senhora mais uma vez e que a senhora passe um recado de fé para as pessoas que estão assistindo a gente. Bom, eu queria dizer para vocês, né, alguns eu já falei há pouco, antes de vir para essa live, eu queria dizer que vocês amem. Sejam amor, sejam fraternidade, caridade e humildade. Porque quem entende dessas coisas não são só palavras, não são só títulos de campanhas. São questões que têm que entrar no coração da gente e a gente trazer para perto e para a vida da gente. Cada preto velho que encontra, que chega perto da gente, cada baforada de charuto, cada caboclo que dá seu assovio, traz nas nossas vidas amor, traz fraternidade, acolhimento. E tudo que nós desejamos da Umbanda para as pessoas é exatamente isso. Desejamos o bem, desejamos o axé, saravá, namastê, motumbá, colofé, mojubá, mucuyu no zambi para vocês todos. Tudo isso vem a ser uma bênção e os orixás abençoem a todos vocês. É isso que nós falamos quando falamos em Nagô, em Angola, em Yorubá, em qualquer das línguas. Tá certo. Axé, um beijo, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer enorme te conhecer. Obrigada. Prazer. Parabéns a seu pai por ter também um filho tão querido. Oh, muito, muito grato, muito obrigado. Tá certo. Tchau, boa noite.